Hoje é quinta-feira, dia 11 de abril do ano do Senhor de 2024, segunda semana do tempo da Páscoa. O evangelho deste dia é de João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus é o enviado do Pai para dar vida ao mundo. Esta é uma das afirmações mais importantes do Evangelho de João. Jesus é o enviado do Pai para dar vida ao mundo. O discurso precedente, que era aquela catequese, batismal, que Jesus dá a Nicodemos, esse discurso precedente é interrompido pela notícia do batismo de João e o de Jesus. Os versículos 31 a 36 são a retomada, podemos assim dizer, do discurso motivado pela visita à noite de Nicodemos, um notável entre os judeus, como dissemos. Aquele que vem do alto tem não somente sua origem em Deus, mas ele é movido pelo sopro de Deus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, o sopro de Deus, é que faz contemplar e escutar o que é do céu. Como todo enviado, Jesus traz em si a marca, o selo de quem o enviou. Sua mensagem é uma mensagem apropriada, uma mensagem digna de fé, uma vez que ele fala do que viu e ouviu. Ele mesmo dirá: aquele que vem do céu dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Negando o testemunho de Jesus, nega-se também aquele que o enviou. Em Jesus de Nazaré, subsiste o Verbo eterno de Deus que se fez carne. Como nós podemos ler no mesmo Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus fala por meio do seu Filho único, que é a palavra encarnada, gerada pelo Pai antes de todos os séculos. Por meio do Verbo, Deus criou o universo, e para a encarnação do Verbo, Deus criou todas as coisas e o ser humano, a quem dotou de palavra para entrar em contato ou em diálogo com ele. O testemunho do Filho único de Deus está enraizado nesse dinamismo. Acolher o seu testemunho é fazer a experiência de que Deus é verdadeiro. Jesus é quem, pelo seu testemunho, pela sua vida,
pela sua paixão, morte e ressurreição, revela o Pai. Por isso, ele disse a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Jesus é o rosto misericordioso do Pai. A fé no Filho, que vive em comunhão com o Pai, dá a vida eterna. A vida eterna se tem pela fé. É pela fé que Deus vive em nós e que nós podemos viver a nossa existência em Deus. Não é mais a lei que dá a vida, mas a fé no Filho de Deus. Por isso, São João, no prólogo do seu Evangelho, escreveu: da sua plenitude nós recebemos graça no lugar de graça. Quer dizer, a graça que nos salva não é mais a lei de Moisés, mas a graça que nos salva é uma pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo, em quem nós somos convidados a crer. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.